Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Hoje eu trouxe para vocês o tema lesões benignas das glândulas salivares, certo? O slide em si, ele tá bem autoexplicativo, porque eu preferi deixar assim, porque geralmente é um tema que vocês têm muita dificuldade, assim, a maioria dos alunos, né? Porque realmente é muito conteúdo. E aí eu quis deixar mais autoexplicativo para ficar melhor para vocês. Então vamos começar. Inicialmente, é importante a gente ter uma pequena introdução sobre o que são as glândulas salivares maiores, né? Elas são glândulas exócrinas, são os órgãos que produzem secreções ou substâncias que elaboram o sistema de condutos, canais excretores, né? E elas vão se apresentar com 3 glândulas salivares maiores, que é a parótida, submandibular e sublingual. E também existem outras glândulas distribuídas ao longo da mucosa oral, que são as glândulas salivares menores, né? São poucas regiões da cavidade oral que não tem glândulas salivares, a maioria realmente, assim, pouquíssimas. E elas apresentam a unidade morfofuncional, que é chamada de adenômero. E as glândulas salivares, elas são formadas de milhares de adenômeros, e cada adenômero apresenta um ácido, que é uma regiãozinha circular que produz células e um conjunto de ductos. Mas isso aqui vocês não tem que saber, eu tô falando mais para vocês terem uma noção mesmo. E aí as células epiteliais responsáveis pela produção de saliva são denominadas de células secretoras e são classificadas em 2 categorias de acordo com o tipo de secreção, que é a mucosa, serosa e a mista, que a secreção mista, ela tem secreção tanto proteica quanto de carboidratos, que é a junção da mucosa e da serose juntas. Aí vamos começar pela parótida. A parótida, ela tem a localização entre o ramo da mandíbula e o processo estiloide do osso temporal. O ducto da glândula parótida é chamado de ducto de Steno e ela vai desembocar no 2º molar superior. E na hora que acontece a secreção da saliva, ela está super concentrada dos íons que foi produzida, ou seja, os íons serosos, que são ácidos serosos. A secreção dela vai ter essa característica, certo? E aí, as regiões as regiões que desembocam, os ductos, sempre serão regiões onde vai ter uma maior probabilidade de cálculo dental. A gente tem também a glândula salivar submandibular e sublingual. Gente, peraí só um minutinho que eu vou pegar aqui o carregador do PC. Pronto, voltei. Sim, aí a gente vai ter agora a submandibular e a sublingual. A submandibular, ela vai ter como localização ficar abaixo da mandíbula, e o ducto dela é chamado de ducto de Orton. A desembocadura desse ducto vão ser as carúnculas sublinguais, que ficam embaixo da língua, e a próxima face lingual dos incisivos inferiores. E essa glândula ela é responsável por 60% da saliva e vai ter como característica de secreção a soromucosa, porque é serosa, mucosa e mista. Ela possui os 3 tipos de ácidos, porém, o que predomina são os ácidos serosos. Já a sublingual, ela vai ter como localização ser situada entre o assoalho da boca e o músculo mileoide. Os ductos dela vão ser múltiplos ductos que vão se unir e se chamar de ducto de Bartholin, ou podem ser múltiplos de desembocaduras também, de acordo com a literatura, né, dependendo, às vezes aparece assim. Ela vai ter como secreção mucosa e seromucosa, porém sua secreção predominante é de ácidos mucosos. Aí a primeira lesão, que são as lesões benignas, é a mucocele, que vocês já estão cansados de ver, né? Que a mucocele ela não é um cisto, porque não tem epitélio. É uma lesão em tecido mole que vai ser associada pelo extravasamento de mucina. E a causa principal dela vai ser trauma.
Vai ter predileção pelo sexo masculino, formato de nódulo ou bolha, superfície lisa. É uma lesão compreensível, pode ser arroxeado da cor da mucosa, é assintomática, a não ser que o paciente morda demais, né? Porque é uma região fácil de morder. Ela pode aparecer e reaparecer, e no histopatológico dela a gente vai ver que é preenchido por mucina circundada de tecido de granulação. E aí vai ter ácidos e núcleos adjacentes também. Também pode aparecer infiltrado inflamatório, linfoplasma ocitário e aumento do número de vasos. Geralmente a faixa etária dele é de 10 a 29 anos e o tratamento vai ser biópsia excisional, marsupialização em casos extremos e laser, né? Laser terapia que vocês estão cansados de fazer também. O segundo é rânula, que é uma lesão de tecido mole que vai se desenvolver a partir do extravasamento de mucina após trauma associado a uma glândula sublingual ou submandibular, que é as duas glândulas mais associadas. A localização é assoalho bucal, sempre lateral à linha média. Ela é uma variante da mucocele, só que vai acometer glândula salivar maior. Vai ter como causa trauma e fatores genéticos. Nódulo arroxeado ou cor da mucosa, vai ser de grande extensão, já que vai acometer uma glândula salivar maior, como tem mostrado aí na figura. É flutuante a palpação. E também tem uma variante que é chamada de rânula mergulhante, que é quando a lesão ela se desloca do músculo miloióideo. E aí já vai ser bem mais complicado de tratamento. Ele é cirúrgico com ou sem remoção da glândula sublingual. Cialolitíase. Ela é um cálculo salivar no interior do ducto e ela vai ser uma calcificação de material orgânico. Aí a gente vai ter como características clínicas que envolvem a glândula submandibular, tumefação dolorosa durante refeições, aspecto radiográfico calcificado, ou seja, vai estar bem radiopaco. Por quê? Porque cálculo é cálcio, né? A mesma coisa que tem no nosso osso. Então, vai estar bem radiopaco. E o tratamento vai ser ordenhamento, que é tipo espremer, cialogogos, calor úmido, aumento de ingestão de líquidos e, se necessário, cirurgia. Xerostomia. Aqui a gente já entra nas lesões associadas a distúrbios imunológicos. E o primeiro delas é a xerostomia, que é a hipofusão da glândula salivar. E aí a gente vai ter uma sensação constante de boca seca, que é causada pela redução da secreção da saliva. E aí é uma presença de saliva espumosa, espessa, sabe? É uma saliva bem característica. E aí a gente pode ver um mau hálito presente, né? Nesse tipo de paciente. O dorso da língua ele pode ficar fissurado, porque não vai ter eu esqueci a palavra. Não vai ter uma hidratação constante. Dificuldade para mastigar e deglutir, aumento de prevalência de candidíase, maior susceptibilidade à cárie. E como causas, a gente vai ter uma aplasia de glândula salivar, deficiência na ingestão de líquidos, medicações, radioterapia, quimioterapia, síndrome de Sjögren, diabetes, fumo, respiração bucal, dentre outros. Síndrome de Sjögren, que inclusive estava nas causas, né, da xerostomia, ela é uma desordem autoimune crônica sistêmica e ela vai envolver as glândulas salivares e lacrimais. Vai afetar mais mulheres de meia idade e as glândulas salivares ficam aumentadas em volume e ficam mais sensíveis, geralmente associadas à artrite. Por isso que está mais associada a mulheres de meia idade. Aí pode causar xerostomia e xeroftalmia. A xeroftalmia ela é a redução da produção de lágrimas, por isso que também envolve as glândulas lacrimais. A gente vai ter a pele, a mucosa nasal e vaginal, que vão ficar bem mais secas do que o normal. Aí no histopatológico, que a gente pode achar glândula salivar maior aumentada, biópsia glandular salivar menor e infiltrado mononuclear focal. E também mais de 10 focos de 50 ou mais células T e B. Como tratamento, a gente sabe que não há cura, e apenas o controle dos sintomas e acompanhamento oftalmológico, odontológico. Ela pode ser tanto primária quanto secundária, mas geralmente isso não é perguntado, certo, nas provas. Mas é bom saber, eu coloquei aqui mais para vocês saberem mesmo. E a primária, ela está presente somente quando a síndrome está isolada, sem nenhuma outra presença autoimune, e a secundária é quando o paciente já manifesta essa síndrome associada a outra desordem autoimune.
Aqui é um exemplozinho para vocês. E aí a gente vem já pro adenoma pleomórfico, que é a partir das neoplasias benignas, né? Benignas das glândulas salivares, que é muito comum. Que é o adenoma pleomórfico. É a neoplasia mais comum das glândulas salivares. Ela tem células epiteliais ductais e mioepiteliais. Tem estroma variado. É uma massa firme. Tem crescimento lento. Ele é assintomático. Pode alcançar grandes proporções. E é mais comum no sexo feminino dos 30 aos 50 anos. E está muito associada à glândula parótida. É a glândula mais associada ao adenoma pleomórfico é a parótida. Como localização, a gente vai ter palato, lábio superior e mucosa jugal. E como tratamento, excisão cirúrgica com preservação parcial ou não da glândula envolvida. E também possibilidade de recidiva e transformação maligna, só que aí ele vai ser chamado de carcinoma ex-adenoma pleomórfico. E aqui tem uma figurazinha onde vocês podem ver que fica bem inchado, né? Tumor de Warthin, que é um cistadenoma papilífero linfomatoso. Ela tem a etiologia incerta, mas pode estar associada ao fumo e o vírus da Epstein-Barr. A gente vai ter como glândula salivar heterotópica, que são os linfonodos, e uma proliferação de epitélio ductal, que é uma formação de tecido linfóide. Por isso que é importante, gente, a gente fazer a palpação, sabe, nos linfonodos nesse paciente. Apesar de, às vezes, vai ser... Eu coloquei uma figurinha, inclusive, que vai ser bem característico esse tipo de lesão. A maioria dos pacientes, inclusive, já chega com um diagnóstico. Olha, eu tenho tumor de Warthin, não sei o que, não sei o que. Porque é uma lesão bem característica mesmo. Ela é firme ou flutuante, geralmente envolve a parótida, que é bilateral. E aí acomete mais adultos dos 60 aos 70 anos, mais proeminente no sexo masculino. Como histopatológico, a gente vai ter proliferação de epitélio ductal num estroma linfóide, espaços císticos e reentrâncias do epitélio, juntamente com o aspecto da proliferação epitelial. Decorem isso aí, decoreba, gente. Como tratamento, a gente vai ter cirurgia, que é de fácil remoção, e a recidiva é baixa, de 6 a 12%. E quando volta, é chamado de carcinoma excistadenoma papilífero linfomatoso. Aí aqui tem uma figurinha para vocês verem, ó. Bilateral, envolvendo a glândula parótida, e é de forma bem característica. E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo no privado, certo? Que a gente fica aberto a dúvidas. Eu vou tentar mandar os slides para vocês. Um beijo.